Esse é o Infinito, e no episódio de 1 hora de hoje eu vou mostrar as coisas mais assustadoras e interessantes que foram filmadas no espaço. De luzes estranhas e objetos não identificados a rostos em planetas vizinhos e imagens inexplicáveis da Lua. Você descobrirá se os alienígenas existem e o que Elon Musk pensa sobre isso. Também vou falar sobre os planetas mais assustadores de todo o universo. Sente confortável, relaxe e vamos nessa! Em 2016, um astrônomo amador compartilhou um vídeo interessante gravado no ano anterior. O vídeo mostra 2 pontos pretos redondos voando sobre o fundo da Lua. O autor repete esse fenômeno várias vezes em diferentes velocidades, aplicando filtros de cores. Ele e um pequeno grupo de pessoas que pensam da mesma forma estão convencidos de que os objetos voadores na foto são naves alienígenas. Em particular, o ufólogo Scott Warning diz que as 2 manchas pretas são discos voadores em sua forma clássica. Os objetos são claramente criados fora de nosso planeta. Antenas ou painéis solares não podem ser vistos neles. Se estas são exatamente naves alienígenas, eu me pergunto, para onde elas estavam indo? O astronauta Franklin Story Musgrave voou em 6 voos espaciais. Ele mesmo admitiu ter visto muitas coisas. Por exemplo, em uma entrevista de 1994, o astronauta disse que testemunhou OVNIs. O que apareceu diante de seus olhos foram objetos voadores que se pareciam com cobras. O astronauta teve a impressão de que eles eram de borracha e ficou impressionado com seus movimentos ondulados. Os OVNIs o seguiram por um bom tempo. De acordo com Musgrave, ele viu essas criaturas incompreensíveis. Poderiam ser algum tipo de dispositivo de rastreamento que os alienígenas enviaram para seguir as naves espaciais ou eram representantes da civilização espacial. Em 2005, o astronauta da NASA Leroy Chiao, que estava a bordo da Estação Espacial Internacional há 6 meses e meio, testemunhou outro fenômeno estranho. Durante uma caminhada espacial, ele viu 5 luzes estranhas. Isso chocou o astronauta, mas ele não conseguiu entender de onde vinham os objetos luminosos ou o que eram. Segundo ele, as luzes voaram muito rápido e em uma certa ordem. Mais tarde, os cientistas tentaram descobrir o que havia acontecido, mas não conseguiram fornecer nenhuma resposta. Conheça Samantha Cristoforetti, uma astronauta italiana. Ela está dando uma entrevista e falando sobre o funcionamento dos escudos do módulo de observação. Parece um pouco chato, né? Mas não adormeça. De repente, estranhos objetos luminosos aparecem na vigia. Um por um, eles se movem suavemente pelo espaço. A própria Cristoforetti não percebeu esse estranho fenômeno. Ela estava absorta na história, e nesse momento os objetos misteriosos voaram atrás dela. Os alienígenas não estão apenas observando os astronautas, mas eles não têm mais medo de voar tão perto. Eles não consideram os riscos de serem capturados pela câmera e não têm medo de se envolverem em entrevistas? A experiência Gordon Cooper. Gordon Cooper é um astronauta americano que participou das missões Mercury Atlas 9 e Gemini 5. Ele foi o último americano a ser enviado ao espaço sozinho. De acordo com Cooper, ele viu OVNIs no espaço mais de uma vez. O primeiro encontro foi em 1951. Enquanto voava com a Força Aérea, ele e os outros pilotos testemunharam uma enorme armada de OVNIs, que voava em uma altitude muito elevada. 12 anos depois, em 15 de maio de 63, a espaçonave Mercury Atlas 9 foi lançada por um veículo lançador Atlas. Gordon passou mais de 32 horas no espaço e orbitou a Terra 22 vezes durante essa missão. Durante sua 22ª órbita final, o astronauta de repente notou um objeto verde brilhante. Estava se aproximando da cápsula Mercury Atlas em alta velocidade. O objeto era real e o astronauta definitivamente não estava sonhando. Pelo menos o MUTIA, a estação de rastreamento na Austrália Ocidental, registrou o objeto não identificado no radar. Cooper relatou o incidente, mas após o pouso ele não teve permissão para falar sobre o objeto. Em 2015, a NASA enviou seu astronauta Scott Kelly ao espaço por 340 dias. Esse foi um tempo recorde para a astronáutica americana. Seu parceiro era o cosmonauta russo Mikhail Kornienko. Durante o tempo previsto, os astronautas voaram ao redor da Terra mais de 5.000 vezes e puderam admirar centenas de amanheceres e entardeceres. Enquanto estavam na Estação Espacial Internacional, eles tiveram ângulos suficientes para tirar lindas fotos. Scott Kelly postava regularmente o que ele capturava na câmera no Twitter. Durante seu dia 233 na estação, Kelly capturou o sul da Índia à noite e fez um post na internet. No entanto, as pessoas imediatamente notaram algo extra no canto superior direito da foto.
Ufólogos e entusiastas à procura de civilizações extraterrestres ficaram emocionados. Mas o que era isso? Será que Scott Kelly estava tentando sugerir a existência de aliens? Ou foi uma antena ou algo semelhante que apareceu no quadro? Cavaleiro Negro. Algum super-herói pode ser conhecido por esse nome, mas na verdade o Cavaleiro Negro é um dos objetos mais estranhos e assustadores encontrados na órbita da Terra. Acredita-se que foi descoberto por Nikola Tesla em 1899. O próprio satélite foi registrado muito mais tarde. Suas fotos foram tiradas em 1998. Uma das fotos mostra o objeto pairando na órbita da Terra. Depois de ver a imagem, os teóricos começaram a apresentar várias teorias. A principal delas é que o Cavaleiro Negro é um satélite artificial de origem extraterrestre, que pode ter milhares de anos. Na verdade, é difícil determinar a natureza do objeto a partir das imagens. Cientistas acreditam que o objeto pode ser uma manta térmica ou detritos espaciais comuns. Mas e se esse não for o caso e o Cavaleiro Negro for de fato um satélite de algum lugar distante? O Cavaleiro Negro é um objeto bastante misterioso. Dificilmente pode ser filmado e não entra em contato direto com humanos. O mesmo não pode ser dito sobre a próxima coisa capturada por satélite. A filmagem mostra a separação da cápsula Dragon do míssil do foguete Falcon. De repente, um objeto não identificado aparece no quadro e quase colide com a espaçonave. A tripulação foi avisada sobre o objeto, mas não conseguiu mudar a trajetória do voo. Só teve tempo de colocar os trajes espaciais e tomar seus assentos. Em geral, a aproximação perigosa de um satélite, espaçonave ou estação orbital com detritos espaciais não é uma ocorrência tão rara. A ISS, por exemplo, às vezes realiza manobras evasivas para manter uma distância segura desses objetos ameaçadores. Mas dessa vez o objeto passou a uma distância extremamente próxima. O que poderia ter sido? Detritos espaciais ou um OVNI que tentou arranjar um acidente em órbita? Algo rápido. Enquanto alguns astronautas estão tentando não ser atingidos por OVNIs perigosos, outros estão perseguindo objetos estranhos. Há alguns anos, por exemplo, as câmeras da NASA gravaram algo estranho e muito rápido perto da ISS. Um objeto semelhante a um losango estava se movendo a uma velocidade de 78 km por segundo. Um objeto voador não identificado pairou perto da estação espacial por mais de 20 minutos. Na filmagem, o misterioso OVNI, após um longo voo perto da ISS, sobe bruscamente. Então, um flash de luz esverdeado brilhante sai dele. As vozes dos funcionários da NASA podem ser ouvidas nos bastidores. Eles ficam surpresos com a aparência e o comportamento do misterioso objeto voador. O que poderia ser? Alguns acreditam que a filmagem mostra um fenômeno misterioso que a humanidade nunca viu antes. Outros acreditam que as câmeras filmaram um desenvolvimento militar dos serviços americanos. E algumas pessoas têm certeza de que uma sonda alienígena que estava tentando explorar nosso planeta entrou em cena. Essa sonda poderia ter vindo direto do planeta vermelho. A humanidade há muito deseja ir a Marte e colonizar o planeta vizinho para diversos fins. Mas vale a pena? Nem tudo em Marte é pacífico. Há algumas décadas, por exemplo, satélites e sondas fotografaram a superfície de Marte. E algumas imagens surpreenderam cientistas e teóricos. Você pode ver um rosto humano nelas. O fenômeno foi descoberto em uma região de Marte chamada Sidônia. O comprimento desse rosto humanoide, olhando para cima, é de cerca de 2 quilômetros. A imagem mostra claramente as características faciais: olhos, nariz, boca, queixo e muito mais. Claro, alguém pode dizer que a face em Marte é um truque de luz, uma ilusão ou as rochas e montanhas usuais. Mas será que esse rosto não tem detalhes demais? Os teóricos acreditam que não pode ser uma simples coincidência e estão confiantes de que a face em Marte é uma estrutura feita por um homem que foi erguida por representantes de uma civilização alien. De qualquer forma, o debate sobre o que esse rosto realmente é e como ele foi parar em Marte ainda continua, e o objeto ainda é um mistério. Vamos avançar ainda mais e visitar Saturno. Esse planeta é conhecido principalmente por seus belos anéis. Mas o hexágono de Saturno também merece atenção. Fotos do hexágono de Saturno foram tiradas pela sonda Cassini. Hexágono é algo como uma formação atmosférica no polo norte do planeta e tem um diâmetro enorme de milhares de quilômetros. O equipamento mostrou que o hexágono está girando constantemente, como se alguém torcesse um parafuso gigante para fora do planeta. O que é esse fenômeno estranho e assustador? Segundo os cientistas, a mancha hexagonal é uma combinação de correntes atmosféricas estáveis. Os planetólogos sugerem que a estabilidade dessa formação se deve à homogeneidade do envelope de gás de Saturno. Mas por que exatamente na atmosfera de Saturno ocorreu um efeito tão estranho? Talvez não seja um fenômeno atmosférico, e a essência esteja em outra coisa que ainda temos que descobrir.
Ok, vamos passar para as coisas cósmicas mais compreensíveis, que não são menos assustadoras. Há pouco tempo, por exemplo, astrônomos usaram dispositivos espaciais para detectar um buraco negro em nossa galáxia. Em geral, existem muitos buracos negros na Via Láctea, mas esse é especialmente interessante porque ele se move. Ou seja, esse buraco negro não está localizado em um lugar específico, mas se move livremente no espaço interestelar, sugando todos os objetos próximos. A velocidade de voo desse buraco negro é de 45 km por segundo. Provavelmente o objeto espacial foi acelerado por uma explosão de supernova, como resultado da qual apareceu. Isso significa que muito em breve essa coisa chegará ao sistema solar e o engolirá? Bem, não precisamos nos preocupar. Os astrofísicos garantem que esse buraco negro não representa uma ameaça. Eu espero que eles não estejam errados. Quanto aos buracos negros, todo mundo sabe que nenhum objeto pode resistir a eles, e vai ser sugado para a escuridão, da qual é impossível sair, certo? Acontece que isso não é exatamente verdade. Há cerca de um ano, com a ajuda de dispositivos espaciais, os astrônomos descobriram uma estrela que conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro. O fenômeno foi observado na galáxia GSN 069, onde está localizado o buraco negro. Quando a estrela atingiu o buraco negro, sobreviveu ao encontro, mas não foi sem perdas. Foi como se a camada superior, que permaneceu no buraco negro, tivesse sido removida da estrela. Por causa disso, a estrela se tornou uma anã branca. Mas como uma estrela pode sobreviver a um encontro com um buraco negro? Isso tem a ver com a massa do buraco negro. Segundo os astrofísicos, 400 mil massas solares não são muito para um buraco negro, o que permitiu que a estrela mantivesse sua órbita próxima e sobrevivesse. Satélites e outros dispositivos espaciais capturam coisas estranhas, incomuns e assustadoras não apenas no espaço, mas também do espaço. De grandes alturas, eles também estão capturando algo incomum no nosso planeta, e vale a pena conferir. Fique ligado para ver que coisas estranhas os satélites capturaram na órbita. Na China e na Mongólia, muitas estruturas podem ser encontradas, mas apenas algumas delas dificilmente têm explicação. Como nesse caso. Os satélites registraram uma estranha estrutura em forma de grade, atingindo vários quilômetros de largura e comprimento, e diferente de outros desenhos conhecidos no solo, como os do Peru no Planalto de Nazca, o objeto foi originalmente pensado para ter um propósito militar. Mas os cientistas estão inclinados a uma versão diferente. Na opinião deles, nas imagens de satélite do deserto, vemos uma antena Yagi-Uda. Essa antena é composta por um ativo e vários vibradores passivos localizados ao longo da linha de radiação, e é utilizada em sistemas de radiocomunicação e radiolocalização. Ilha Fantasma. Em 2012, um grupo de pesquisadores australianos descobriu uma ilha desconhecida, que tem cerca de 60 km² no Pacífico Sul. O lugar misterioso foi nomeado Sand Island e tomou seu lugar nos mapas a noroeste da Nova Caledônia. A ilha apareceu nas imagens de satélite parecendo uma salsicha angular preta. Tudo estava bem, mas quando em novembro de 2012 os cientistas chegaram ao local da suposta ilha, encontraram apenas uma vasta extensão do oceano. As coordenadas estavam corretas, os cientistas não se enganaram, mas a ilha simplesmente sumiu. Mas como isso aconteceu? Os próprios cientistas anunciaram que consideraram a ilha um erro, explicando que provavelmente a confundiram com algum aglomerado ou formação de pedras pomes. Ou talvez eles estivessem errados e de fato descobriram uma ilha fantasma que ainda aparecerá no futuro. Gigante! E finalmente conseguimos essa foto que foi tirada por satélites. Parece bastante incomum e assustadora. Mas o que é isso? Uma escultura antiga deixada por uma civilização desconhecida ou um verdadeiro gigante fossilizado? Dessa vez é mais simples que isso. Na verdade, esse é o trabalho de Jim Boyle, um notório gangster escocês que se interessou por arte enquanto estava na prisão. Em 1976, enquanto ainda estava preso, ele participou da criação de um esboço para uma estátua de concreto de Gulliver, tornando-se a maior estátua de concreto de toda a Europa. Em 5 de maio de 81, o astronauta soviético Vladimir Kovalyonok viu algo misterioso da janela da Estação Espacial Orbital Salyut 6. A hora era por volta das 18 horas. Kovalyonok ficou surpreso que algo incompreensível estivesse voando ao longo da órbita com a espaçonave. O objeto se assemelhava a uma barra na forma de duas bolas conectadas umas às outras. A chamada barra ficou transparente e como se tivesse um corpo dentro. O astronauta observou que no espaço é difícil determinar o tamanho e a velocidade do objeto. Por isso é impossível nomear o tamanho exato do objeto. Kovalyonok ligou para seu parceiro Viktor Savnik. E então um fenômeno ainda mais surpreendente aconteceu. Savnik estava apenas preparando sua câmera, mas nesse momento o objeto explodiu de repente.
Na verdade, foram duas explosões. Primeiro houve a primeira explosão, e meio segundo depois a segunda parte explodiu. Não foi possível capturar tudo isso. Os astronautas imediatamente contataram o centro de controle da missão e relataram os eventos. O que poderia ter sido? Não apenas objetos estranhos podem estar presentes no espaço. Há também sons misteriosos que também são muito estranhos. Por exemplo, o cosmonauta soviético Vladislav Volkov não teve medo e contou muito poeticamente o incrível fenômeno que encontrou. Havia uma mancha escura voando baixo e de repente o latido de um cachorro saiu daquela mancha. Eu pensei que era a voz de nossa Laika, então eu pude ouvir o choro de um bebê e algumas outras vozes. É impossível explicar tudo. Eu só podia sentir. Era como se o universo estivesse me chamando. Ele estava falando comigo. Essas linhas foram escritas apenas alguns dias antes de sua trágica morte em 1971. Será que sua morte tem algo a ver com o fato dele ter tentado descobrir a verdade? Esse fato não foi imediatamente notado. O primeiro voo espacial humano foi um dos maiores eventos de todos os tempos. No entanto, o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, mais tarde confessou que durante todo o voo ele foi assombrado por uma música. Ele disse que era muito elaborada e ao mesmo tempo bonita. Ele nunca tinha ouvido antes. Vários anos depois, Gagarin ouviu essa melodia novamente, dessa vez no rádio. Acontece que era uma nova composição da Orquestra de Instrumentos Eletrônicos de Vyacheslav Meshcherin. Mas como isso é possível? Como é possível ouvir melodias extravagantes no espaço alguns anos antes de serem tocadas, considerando que Gagarin nunca tinha sido um grande fã de música? Além disso, no ano do voo de Gagarin para o espaço, ninguém na União Soviética sequer conhecia um conceito como música eletrônica. Por que isso aconteceu? O astronauta Yang Liwei voou com sucesso para o espaço em outubro de 2003, pela primeira vez na história da China, mas estamos interessados em outra coisa. O fato é que enquanto estava em órbita na espaçonave Shenzhou 5, ele contatou a Terra e disse algo como o seguinte: "Há uma batida na minha porta do lado de fora." Segundo ele, a batida forte veio de repente e assim desapareceu, mas logo a batida se repetiu. Liu Wei percebeu que o som não vinha da espaçonave ou mesmo de fora, e ficou muito preocupado. O que fazer em tal situação? Dizer-lhes que não havia ninguém em casa e pedir-lhes para irem embora? Depois de voltar à Terra, especialistas examinaram a espaçonave, mas a fonte do som não pôde ser identificada. Os técnicos até tentaram recriar um som semelhante de batida, mas o astronauta nunca ouviu o que ouviu durante aqueles segundos misteriosos em órbita. O primeiro astronauta chinês também conversou com as tripulações do Shenzhou 6 e Shenzhou 7, antes de seus lançamentos, e alertou sobre a possível ocorrência de uma batida incomum. No entanto, eles nunca ouviram nada. Então, o que aconteceu na espaçonave Shenzhou 5? E por que não bateram em outras naves espaciais? Às vezes, uma missão não sai conforme o planejado, e os astronautas se encontram em perigo real. Em seguida, eu vou falar sobre algumas coisas horríveis que aconteceram com astronautas no espaço. Chris Hadfield é o primeiro astronauta do Canadá e o único cidadão canadense a estar na Estação Espacial Russa Mir. Durante sua primeira caminhada espacial em 2001, Chris sentiu uma forte irritação no olho esquerdo. Imediatamente ele começou a chorar, e então ficou completamente cego. Isso porque, na ausência de peso, as lágrimas imediatamente começaram a se acumular em uma bolha. O canadense começou a pensar rapidamente sobre o que deveria fazer a seguir. Ele decidiu que é por isso que temos dois olhos e continuou trabalhando. Mas as lágrimas não fluem sem gravidade, então uma bolha de algum tipo de fluido, crescendo em tamanho e misturando-se com o fluido lacrimal no olho, moveu-se para a ponte do nariz do astronauta e apertou o outro olho devido à tensão superficial. E enquanto estava fora da espaçonave, ele estava totalmente cego. Parece que se alguém de repente fica cego no espaço sideral, a reação humana natural é entrar em pânico. Mas os astronautas são pessoas treinadas. Eles sabem tudo o que é preciso sobre o traje espacial e treinam centenas ou até milhares de vezes em várias condições. Chris não cedeu à sua ansiedade, pois estava feliz por pelo menos poder ouvir e falar. O centro de controle da missão começou a temer que a queimadura de seu olho pudesse ter sido causada por um vazamento de gás tóxico no traje. Então eles aconselharam Chris a purgar o sistema para se livrar da contaminação. O instinto de sobrevivência, é claro, disse ao astronauta que se livrar do ar no espaço não era a melhor ideia. No entanto, ele seguiu o conselho e realmente funcionou. Chris literalmente acordou e percebeu que precisava parar de desperdiçar oxigênio valioso e retornar à estação o mais rápido possível. No espaço, uma variedade de situações inesperadas pode acontecer, e várias coisas inexplicáveis também.
Às vezes, o efeito de presença ocorre em órbita, ou seja, os astronautas começam a sentir com todo o seu intestino que alguém ou algo invisível está olhando por suas costas e literalmente os devora com um olhar pesado. Mas um pouco mais tarde, esse algo invisível ainda se deixa descobrir. Bem, quase permite fazê-lo, porque apenas um sussurro é ouvido. Nas profundezas da consciência humana soa um certo texto, mas seu significado não é legal. Afinal, a ideia principal é que as pessoas não deveriam estar lá no espaço e é melhor voltarem correndo para a Terra. Quem ou o que está sussurrando a centenas de quilômetros acima da Terra pode ser atribuído a uma alucinação? Os astronautas falaram sobre isso mais de uma vez, mas essas informações geralmente são classificadas. Alguns até sugeriram que ouviram sussurros de uma mente alienígena, um representante de uma civilização alien. É possível que tal mente tenha usado e continue a usar a hipnose, pois pretende expulsar a humanidade do espaço dominado por ela mesma. Sabe-se que Pavel Popovich, cosmonauta soviético, também encontrou um fenômeno semelhante. Segundo ele, nunca viu um OVNI. No entanto, durante o voo, ele ouviu sussurros em seus ouvidos e conseguiu até mesmo decifrar as seguintes palavras: "Vocês precisam sair do espaço e nunca mais voltar aqui." Há quase 57 anos, em 18 de março de 1965, ocorreu o histórico voo espacial. Foi um dia importante para a União Soviética, o triunfo da cosmonáutica nacional. Os heróis do evento foram Alexei Leonov e Pavel Belyaev. Alexei Leonov foi o primeiro homem do mundo a andar no espaço. A nave espacial Voshkov 2 decolou do cosmódromo de Baikonur em 18 de março às 10 horas, horário de Moscou. Tudo correu bem, então imediatamente após a aeronave estar em órbita, os cosmonautas começaram a se preparar para a parte principal da missão. 11 horas, 34 minutos e 51 segundos se passaram e a caminhada espacial do homem finalmente aconteceu. Leonov ficou sozinho no espaço. A imagem do abismo cósmico, ele lembrou mais tarde, o surpreendeu e o fascinou. O cosmonauta soviético fez 5 coletas e se aproximou da câmara de ar. Depois de completar suas tarefas, Leonov recebeu o comando para retornar. No entanto, mesmo um evento tão importante na história não foi sem contingências que poderiam ter levado a uma verdadeira tragédia. Ele descobriu que sair da nave era mais fácil do que voltar. Por conta da diferença de pressão, o traje espacial do astronauta estava mal inflado e perdeu flexibilidade, e as luvas do astronauta também foram infladas. Leonov não pôde retornar à câmara de ar porque o diâmetro da escotilha era criticamente pequeno. Apesar de numerosos testes preliminares, a situação nunca foi prevista. Simplesmente não podia ser permitida. A situação já era crítica. O traje estava ficando sem oxigênio. Então Leonov decidiu agir por conta própria, por sua conta e risco. Ele decidiu despressurizar o traje espacial para a pressão de emergência. Uma queda tão acentuada na pressão ameaçava ferver o nitrogênio no sangue e poderia levar à morte. Mas Alexei não tinha escolha. Depois de uma perda de peso de emergência, ele começou a se espremer, mas não com as pernas conforme exigido pelos regulamentos, mas com a cabeça. Lá dentro ele teve que se virar. O esforço físico e nervoso cobrou seu preço. A temperatura e pressão sanguínea do astronauta aumentaram e a taquicardia começou. A duração total da caminhada foi de 23 minutos e 41 segundos, 12 minutos e 9 segundos dos quais Leonov passou fora da câmara de ar em espaço aberto. A duração total do voo Voshkov 2 foi de 26 horas e 2 minutos. Durante o retorno à Terra, as situações anormais continuaram. O sistema de orientação automática falhou. A tripulação foi comandada para pousar a nave no modo manual. Leonov e Belyaev pousaram em uma profunda floresta coberta de neve do Perm Krai. O centro de controle da missão não soube nada sobre eles por 4 horas. Em seguida, eles foram encontrados, mas por conta da neve profunda, eles só foram resgatados apenas 2 dias depois, transformando-se em dinossauros. Em 1995, um cosmonauta de teste e membro da Academia Russa de Cosmonáutica, Sergei Krishevsky, deu uma palestra e falou sobre um fenômeno misterioso com o qual as pessoas tiveram que lidar no espaço. Algo como tratar de estranhos sonhos cósmicos. Sua essência é que um astronauta de repente deixou sua imagem humana habitual e se transformou em alguma criatura ou animal. Muitos de seus colegas mais experientes contaram a Sergei sobre esse estranho efeito, tentando avisá-lo sobre possíveis surpresas. Um de seus colegas lhe disse que ele se transformou em um dinossauro. Sentia-se como um animal, movendo-se não sozinho, mas em grupo, com seus parentes na superfície de um planeta desconhecido. O cosmonauta podia sentir as placas córneas em sua espinha subindo com a pele de suas costas.
Além disso, ele podia ver suas patas, a membrana entre os dedos dos pés, as escamas, as garras enormes e ouvir seu próprio grito. Em 2013, uma coisa estranha aconteceu com o astronauta italiano Luca Parmitano. Sua primeira caminhada espacial poderia ter terminado em tragédia, pois ele quase se afogou. E sim, ele literalmente quase se afogou. Então, Luca Parmitano e seu colega, o astronauta da NASA Christopher Cassidy, foram ao espaço por 6 horas. Eles precisavam colocar um cabo do lado de fora da estação e realizar algumas outras tarefas. Nada parecia significar problemas. No entanto, Parmitano de repente relatou água escorrendo pela parte de trás de sua cabeça. Talvez fosse suor, afinal o trabalho duro no espaço sideral pode fazer você suar. Disseram a Luca que ele precisava fazer, mas isso não ajudou. Ele já podia sentir a água caindo em seus olhos e cobrindo seu nariz. Parmitano não conseguia mais ouvir a voz de Cassidy nem a voz do oficial de controle de voo. Tampouco sabia qual direção seguir para voltar à câmara de ar. Felizmente, o astronauta se lembrou da corda de segurança e milagrosamente conseguiu chegar à ISS. Um total de cerca de 2 litros de água foi bombeado para fora do traje espacial do astronauta. Segundo a versão oficial, foi uma falha no sistema de refrigeração do traje. Mas e se fosse outra coisa? Apesar de sua relativa proximidade com a Terra e do considerável progresso que foi feito nos últimos anos da exploração espacial, a Lua continua sendo um grande mistério para a humanidade. Nesse momento, coisas misteriosas estão acontecendo em nosso satélite natural, e novas pesquisas mostram que a Lua é muito mais misteriosa do que pensávamos. Fique ligado, pois vou contar e mostrar quais coisas estranhas estão acontecendo na Lua nesse momento. No momento, um vídeo contando sobre o recente aparecimento de objetos não identificados perto da Lua está ganhando popularidade nas redes sociais. O usuário que postou o vídeo é Jean-Michel Tanaka. Ele afirma que o vídeo foi feito por um conhecido seu que muitas vezes fotografa e filma a Lua, geralmente durante a Lua crescente ou fases retrógradas. Durante esses períodos, é muito mais fácil detectar atividade perto da Lua, pois as sombras projetadas por objetos voadores se alongam e se tornam mais visíveis na superfície desse ângulo de iluminação. Esse vídeo impressionou muita gente. Ele mostra objetos misteriosos se movendo perto da superfície da Lua. Aqui eles estão em close. Muitos dizem que poderiam ter passado despercebidos sem a ampliação da imagem. Além disso, os usuários admitem que esse é o melhor vídeo de OVNIs que eles já viram. Ele mostra claramente objetos grandes voando sobre a superfície da Lua. Um usuário que costuma observar a Lua através de um telescópio diz ter visto vários objetos semelhantes várias vezes, e eles aparecem durante o dia. Seja o que for, eles são obviamente atraídos para a Lua por algum motivo. Temos à nossa disposição algumas fotos da superfície lunar, que retratam fenômenos e objetos sem explicação até o momento. Vejamos os exemplos mais marcantes. No 40º aniversário da missão Apollo 11, o Google lançou o Google Moon, uma versão especial do Google Earth com imagens da superfície lunar. A NASA postou fotos do satélite disponíveis gratuitamente da superfície lunar e até ativou a função Street View. Em 2014, um youtuber se deparou com uma imagem da superfície do satélite que mostrava um objeto estranho em forma de corpo de uma criatura viva. Tinha membros e projetava uma sombra no chão. Parecia um grande objeto. Muitos acreditam que não é outro senão a antiga estátua grega do Colosso da Lua. Na verdade, é mais provável que seja um exemplo de pareidolia. Ocorre quando nossas mentes tentam modelar o significado de objetos aleatórios e objetos que não existem. A missão Apollo 16 foi a 5ª missão bem-sucedida com pouso na Lua. É do maior interesse para os defensores da teoria da conspiração. Após o pouso, em 27 de abril de 1972, os astronautas conseguiram capturar um OVNI na câmera. Esse é um dos melhores vídeos de OVNIs na história dos avistamentos. Além disso, existem fotografias de alta resolução do objeto. Em 1994, a NASA implantou a Estação Interplanetária Automática Clementine para estudar a Lua e a Terra do espaço. Desde então, tem sido capaz de fazer muitas descobertas interessantes. E também pode ter contribuído para resolver um grande mistério. Uma das imagens de uma seção da superfície do lado escuro da Lua mostrava um objeto com a forma da letra V. O objeto parecia mais leve do que as áreas ao redor, e sua forma parece regular demais para um objeto natural. Está situado numa cratera, que também é única por ter uma estrutura plana. Há uma hipótese de que é uma base militar secreta dos Estados Unidos lá. Deve-se dizer que nos Estados Unidos se fala em criar tal base. Um fenômeno na Lua.
Os cientistas relatam que estranhas manchas luminosas aparecem aqui e ali na superfície da Lua. Em algumas áreas o brilho é constante, mas não é possível prever quando ele irá desaparecer e depois reaparecer. Algumas fotos antigas da cratera Stein, datadas de 1975, mostram áreas luminosas. Alguns defensores da teoria da conspiração acreditam que pode haver um objeto usado por alienígenas do espaço para carregar as baterias de suas naves espaciais. Também é possível que a lente da câmera tenha captado algum fenômeno espontâneo. No entanto, o flash capturado na fotografia original é muito pequeno para ser analisado. Nesse ponto, a natureza do fenômeno, que vem sendo observado há várias décadas, permanece sem solução. A Apollo 12 foi a segunda missão tripulada bem-sucedida à Lua. Durante a missão foram tiradas várias fotografias. Em particular, uma fotografia tirada pelo astronauta Charles Pitt Conrad, de seu colega Alan Bean, tem algum mistério nela. No reflexo do capacete do traje espacial, Pitt pode ser visto fotografando. Além disso, havia outros reflexos embaçados no vidro que provocaram discussão. Havia um objeto brilhante visível na parte superior do vidro do capacete. Atrás de Conrad havia uma sombra que parecia um objeto em forma. A história gerou inúmeras hipóteses sobre o que poderia ter sido. Aqueles que estão inclinados a argumentar que a missão na Lua foi apenas uma encenação, acreditam que o fenômeno prova que eles estão certos. Mas é mais provável que esses fenômenos se devam à má qualidade da foto. Essa foto também foi tirada durante uma das missões Apollo. Algo parecido com um objeto feito pelo homem pode ser visto na superfície lunar, e parece um cilindro. Por muitos anos, cientistas, céticos e cidadãos comuns vêm tentando entender o que é. Seu tamanho é desconhecido. Pode ser algum objeto maciço ou um objeto do tamanho de uma lata. De qualquer forma, está completamente fora de lugar na paisagem lunar. Nesse momento, ninguém sabe o que é o objeto e como ele chegou à Lua. Forças extraterrestres. Durante a missão Apollo 11, ocorreu uma conversa entre a tripulação de Neil Armstrong e o Centro de Controle de Missão da NASA, na qual Armstrong relatou que a tripulação havia notado sinais de presença de criaturas alienígenas e que os membros da equipe sentiram que estavam sendo observados. What was it? What the hell was it? That's all I want to know. Em 1979, Maurice Chatelain, um especialista em comunicações da NASA, envolvido no projeto da espaçonave Apollo, anunciou oficialmente que o contato entre a tripulação da Apollo 11 e os alienígenas era conhecido por todo o pessoal da agência espacial. Neil Armstrong observou que as naves alienígenas eram tecnologicamente mais avançadas. Eles acreditavam que havia uma base alienígena na Lua. Edgar Mitchell, um membro da missão Apollo 14, declarou oficialmente em 2008 que acreditava que existiam outras formas de vida lá. Segundo ele, eram pessoas pequenas de aparência um tanto estranha. As forças de maré da Terra formaram um algoritmo de rotação para a Lua, segundo a qual a duração de sua revolução em torno de seu eixo é aproximadamente igual ao período de revolução da Terra em torno de seu eixo. E é por isso que a Lua sempre tem um lado virado para a Terra. As primeiras fotografias do lado escuro da Lua foram transmitidas à Terra pela espaçonave soviética Luna 3, em 1959. Mais tarde, a missão Apollo 8 descobriu que a superfície do lado escuro da Lua não diferia muito daquela do lado visível. Também tinha planícies e crateras. Mas a história gerou rumores de que o lado escuro da Lua abriga uma base militar de alienígenas de outros mundos. A maioria dos pesquisadores refuta esses dados, porque até agora foi possível obter um grande número de imagens de boa qualidade e fazer um mapa detalhado do lado escuro da Lua. No entanto, nenhum sinal de vida foi encontrado. Embora o lado escuro da Lua ainda esteja escondido do olho do observador, os cientistas encontraram uma maneira simples de descrever sua superfície, o que ajudará a esclarecer sua história evolutiva. Eles derivaram uma fórmula matemática que torna possível estudar pelo menos um quarto do potencial geográfico e geológico da Lua, incluindo as planícies localizadas no lado escuro da Lua. As formas de relevo do lado visível e do lado escuro não são as mesmas. Por exemplo, as cadeias de montanhas do lado escuro da Lua são em média 1,9 km mais altas do que as do lado visível. Isso é explicado por processos que ocorreram em estágios anteriores da evolução da Lua. Os cientistas derivaram a fórmula usando dados topográficos e gravitacionais de estudos da bacia do Polo Sul Aitken, a maior cratera da Lua. Ele é usado para estudar o efeito das forças de maré de Júpiter em seu satélite, Europa, que tem um oceano de rocha derretida abaixo de sua superfície. Um oceano semelhante existia abaixo da superfície da Lua há cerca de 4,4 bilhões de anos. Esse oceano foi submetido a fortes forças de maré da Terra, que perduraram até que as rochas se solidificassem, resultando na formação do relevo moderno da superfície lunar.
Existem centenas de quintilhões de planetas no universo. Todos eles têm suas peculiaridades. Alguns são lindos, alguns são enormes e alguns são muito assustadores. Vamos dar uma olhada nesses últimos. Do incrível planeta das trevas aos planetas com a precipitação mais feroz que surpreende a todos. A seguir eu vou mostrar os planetas mais assustadores de todo o universo. 3.2b. A Terra reflete aproximadamente 37% da luz que incide sobre ela. Em comparação, Mercúrio reflete 10% da luz, mas é considerado o planeta mais escuro do Sistema Solar. Ele pode ser chamado de planeta assustador, mas está longe de ser o 3.2b. Esse planeta é considerado o planeta mais assustador do universo. É chamado de planeta das trevas porque está em total escuridão. 3.2b reflete menos de 1% da luz que recebe. Essa é uma quantidade tão pequena que o 3.2b parece mais um buraco negro do que um planeta. A propósito, foi isso que os astrofísicos pensaram a princípio. Eles originalmente pensaram que haviam tropeçado em um buraco negro e não descoberto um novo planeta. Quando a verdade veio à tona, eles ficaram chocados. Realmente é muito incomum. Mas qual é a razão para essa escuridão assustadora no 3.2b? Cientistas apresentam diferentes teorias, desde a composição especial da atmosfera do planeta até a ausência de nuvens de amônia. Os pesquisadores ainda têm muito trabalho a fazer para estudar esse planeta, mas acho que ainda não serão capazes disso. Afinal, o planeta mais assustador e escuro do universo tem que continuar a guardar alguns mistérios. HD 189733AB. Sabe aquela sensação desagradável quando você está andando na rua e as gotas estão voando direto no seu rosto e parecem cortar sua pele? No planeta HD 189733AB, você pode experimentar a mesma sensação, só que muito mais real e dolorosa. Esse planeta pode ser considerado o mais terrível em termos de precipitação, porque lá a chuva é de vidro. E tudo bem se fosse apenas uma garoa. Não, há furacões com tais chuvas em HD 189733AB. A chuva inclinada cai com força total, e a velocidade dela atinge 8.700 km por hora. Isso é cerca de 240 vezes mais rápido que a chuva normal na Terra. Uma vez nesse planeta, o homem não duraria um segundo. Os cientistas acreditam que é tudo sobre partículas de silicato na atmosfera do planeta. Corot 7b. O nascer do Sol no planeta Corot 7b parece incrível, porque esse planeta está 60 vezes mais perto de sua estrela do que nós do Sol. Os românticos provavelmente já pensaram em mudar-se para o Corot 7b no futuro, mas você deve esquecer isso imediatamente. Corot 7b é um planeta incrivelmente assustador e diabólico. Se o HD 189733AB chove vidro do céu, aqui no Corot 7b você tem que andar com um guarda-chuva de ferro, porque lá caem pedras do céu. É assim que a chuva é lá. Embora de fato nenhum guarda-chuva seja necessário, uma pessoa simplesmente não pode viver nesse planeta. De um lado do planeta, a temperatura chega a 2.500 graus Celsius, o que é suficiente para começar a derreter e vaporizar as rochas. Daí a chuva de pedra. Do mesmo lado do planeta, oceanos ferventes de lava estão em fúria, e se você sair de lá para o outro lado do Corot 7b, poderá se transformar em um cubo de gelo em segundos. A temperatura lá chega a menos 235 graus Celsius. Corot 7b é uma incrível combinação de calor, nevasca e precipitação intensa. Nenhum belo pôr do sol vai me fazer me mudar para esse planeta. Podemos chamar esses 3 planetas corretamente de incomuns, porque são realmente especiais. Mas outros planetas muito menos assustadores, que também são muito interessantes, também podem ser incomuns. Fique ligado para vê-los. Vamos nessa! O maior diamante do mundo é o Cullinan, ou Estrela da África. Esse diamante gigante pesa mais de meio quilo. Nada é igual a ele, mas na escala do universo Cullinan é apenas uma partícula de poeira, porque no espaço há um diamante do tamanho de um planeta. O planeta Jansen também é chamado de planeta diamante. A atmosfera do planeta consiste principalmente de carbono, e como o diamante é uma forma de carbono, não é de surpreender que Jansen de fato seja um diamante voando no espaço. Os cientistas calcularam que se em teoria fôssemos coletar todos os diamantes de Jansen e fazer um diamante gigante lapidado com eles, seria várias vezes o tamanho da Terra e valeria quase 27 nonilhões. Só para você entender, um nonilhão é uma unidade com 30 zeros. Parece que os cientistas encontraram o planeta mais caro do universo. Você gostaria de ir lá para trazer alguns diamantes com você?
Kepler 70b. Nosso Sol é muito quente e todos sabem disso, mas não é de forma alguma o ponto mais quente do universo. Mesmo alguns planetas são mais quentes que o Sol, e Kepler 70b é apenas um deles. Sim, no núcleo do Sol a temperatura chega a 15 milhões de graus Celsius, mas a superfície do Sol não é tão quente. A temperatura lá é de cerca de 5.550 graus Celsius. A superfície do Kepler 70b, por outro lado, é de 7.000 graus Celsius. O verdadeiro inferno. No momento, o Kepler 70b é um dos exoplanetas mais incomuns e mais quentes conhecidos pelos cientistas. Atualmente, Kepler 70b é ainda menor que a nossa Terra. Gliese 436b. Se o Kepler 70b possui um calor incrível, então o Gliese 436b, também conhecido como GJ 436b, possui muito gelo. Então deve ser muito frio lá, certo? Não nesse caso. O Gliese 436b é um planeta de gelo ardente. Não é o tipo de gelo que vemos aqui na Terra, mas um tipo especial de gelo. Os cientistas chamam de gelo 7. Tem uma estrutura cristalina densa. Os cientistas acreditam que esse gelo foi formado sob pressão da gravidade no núcleo do planeta. Devido à sua estrutura especial, o gelo 7 não derrete. A água do planeta permanece em forma sólida, mesmo que a temperatura na superfície desse exoplaneta seja de 439 graus Celsius. Acontece que o canibalismo pode ser visto não apenas na nossa Terra, também se manifesta no espaço. E o incomum planeta WASP-12b é um exemplo perfeito disso. Esse planeta é realmente um pobre sujeito, porque é gradualmente comido por sua estrela-mãe. A razão é que a órbita do planeta está muito próximo de sua estrela-mãe. O WASP-12b aquece a uma temperatura incrível, e enquanto o planeta orbita sua estrela-mãe rapidamente, sua massa é lentamente absorvida, embora lentamente seja apenas pelos padrões cósmicos. Na verdade, o apetite da estrela-mãe é assustador. O planeta está sendo tão dilacerado que, externamente, não parece mais uma bola, mas uma figura oblonga em forma de ovo. Os cientistas acreditam que, nesse ritmo, o planeta tem 10 milhões de anos para viver. E esse planeta é o caso oposto. Se o WASP-12b está muito perto da estrela, o HD 106906b está, pelo contrário, muito longe dela. Sua estrela-mãe está a 97 bilhões de quilômetros de distância do planeta. Por essa razão, esse planeta é chamado de o planeta mais solitário do universo. O planeta é interessante porque os astrofísicos não conseguem entender completamente como ele se formou em geral, estando tão longe de sua estrela. Por causa de seu afastamento e solidão, o HD 106906b esfria rapidamente, mas graças à sua tenra idade ainda retém calor desde o momento de sua formação. Sua idade de fato é insignificante para os padrões cósmicos, cerca de 13 milhões de anos. Todos os planetas de que falei hoje não são muito adequados para a vida. Mas existem planetas no universo que são adequados para a realocação humana? Claro que existem, e não estou falando de Marte agora. Existem planetas no universo que são praticamente cópias da Terra. Em seguida, você aprenderá sobre um novo planeta que é melhor que a Terra, e também verá outros exoplanetas incríveis e fenômenos cósmicos. Teegarden B. Em junho de 2019, surgiram notícias de que um exoplaneta semelhante à Terra foi descoberto na zona habitável da Teegarden Star, que foi denominada Teegarden Star B ou simplesmente Teegarden B. Agora, vamos em ordem. Para começar, o exoplaneta é um planeta fora do Sistema Solar. O prefixo exo significa apenas fora. E essa descoberta foi relatada por astrônomos do Instituto de Astrofísica da Universidade de Göttingen, na Alemanha. A descoberta foi feita perto da estrela de Teegarden. A estrela de Teegarden é uma anã vermelha fraca na constelação de Áries, localizada a cerca de 12,5 anos-luz do Sistema Solar, o que pelos padrões cósmicos é muito pequena. A massa dessa estrela é apenas 9% da massa do Sol. A idade da estrela de Teegarden é de cerca de 12,6 bilhões de anos, em comparação com os 4,6 bilhões de anos da idade do Sol. Então, acontece que até dois exoplanetas, Teegarden B e Teegarden C, giram em torno da estrela de Teegarden. Os cientistas enfatizam que eles estão localizados na chamada zona habitável, ou seja, no raio da estrela, onde a água da superfície dos planetas pode permanecer na forma líquida. Os pesquisadores acrescentam que, se considerarmos a composição rochosa parcialmente de ferro ou água dos planetas, eles devem ter raios semelhantes aos da Terra. Teegarden C, devido ao seu afastamento do Sol, que é a estrela de Teegarden,
tem uma temperatura da superfície semelhante a leituras marcianas, menos 47 graus Celsius. Mas a situação é um pouco diferente no Team Garden B. Lá, a temperatura média, de acordo com cálculos dos astrônomos, é de 28 graus Celsius. De certa forma, esse planeta é ainda melhor que a Terra. Team Garden B é o candidato mais provável para a presença de vida. Os astrofísicos deram ao Team Garden B os números mais altos, 95% para o índice de semelhança da Terra. A massa do Team Garden B é de 1,25 a massa da Terra, ou seja, praticamente a mesma. O planeta faz uma revolução completa em torno da estrela em menos de 5 dias. Você pode comemorar o Ano Novo aqui quase sem parar. Os pesquisadores ainda têm muito trabalho a fazer, mas de qualquer forma a descoberta de exoplanetas potencialmente habitáveis em torno da estrela de Team Garden deu-lhes esperança de sucesso na busca por mundos habitáveis. O telescópio Kepler da NASA, lançado ao espaço em 2009, se aposentou há muito tempo, depois de completar sua missão de quase uma década. Isso aconteceu em 30 de outubro de 2018, quando ficou sem combustível a bordo. No entanto, o trabalho que havia feito continuou a dar frutos mesmo após seu término. Em abril de 2020, por exemplo, os cientistas descobriram o planeta Kepler 1649c, que anteriormente havia escapado de seu escrutínio nos dados arquivados do telescópio espacial. Esse exoplaneta orbita em torno da anã vermelha Kepler 1649. O planeta descoberto está a 300 anos-luz da Terra. A NASA descreveu-o como mais semelhante à Terra de milhares de outros exoplanetas em tamanho e temperatura estimada, que foram descobertos pelo telescópio Kepler. O planeta está localizado na zona habitável de sua estrela, em uma região onde é possível a existência de água na forma líquida. Isso implica que sua temperatura pode ser semelhante à da Terra. Embora o Kepler 1649c receba 25% menos energia de sua estrela do que a Terra recebe do Sol, isso é mais do que suficiente para conceber e sustentar formas de vidas complexas. KOI 456.04. Até o final de 2019, mais de 4.000 exoplanetas foram encontrados e confirmados. E recentemente, cientistas do Instituto Max Planck para a Pesquisa do Sistema Solar na Alemanha descobriram um sistema no qual o par estrela-planeta tem a maior semelhança com o par Sol-Terra. Eu estou falando de Kepler 160 e KOI 456.04. O exoplaneta KOI 456.04 está a quase a mesma distância da estrela Kepler 160 que a Terra está do Sol. Além disso, a faixa de temperatura na superfície desse planeta permite a nucleação e a existência de vida lá. O período de revolução do KOI 456.04 em torno de sua estrela é de 378 dias. O planeta recebe uma quantidade de luz do Kepler 160 comparável à recebida pela Terra do Sol. Os cientistas também admitem a possibilidade da existência de água no planeta, pois está na zona habitável. A humanidade em breve poderá começar a fazer as malas e se preparar para se mudar? Talvez, mas você deve saber que a jornada será assustadora. Durante o voo para outro sistema, podemos encontrar fantasmas espaciais dançantes, ver os planetas mais estranhos do universo e até colidir com uma nave alienígena. Fantasmas dançando. Uma equipe de cientistas da Western Sydney University e da National Science Foundation descobriu um fenômeno incomum a 1 bilhão de anos-luz de distância da Terra. As estruturas fantasmagóricas reveladas no estudo eram anteriormente desconhecidas pela ciência. Nas imagens, tudo parecia dois fantasmas dançantes que giravam em torno de duas galáxias distantes. A natureza desses objetos estranhos era um verdadeiro mistério para os cientistas. A pesquisa mostrou que esses fantasmas são, na verdade, nuvens de elétrons em erupção de dois buracos negros supermassivos. Os cientistas esperam que essa descoberta lhes permita aprender mais sobre o comportamento dos buracos negros e os processos que ocorrem no espaço entre as duas galáxias. Os cientistas também admitem que encontram surpresas em lugares que pensavam já ter estudado. Por exemplo, ao lado da galáxia IC 5063, eles descobriram uma radiogaláxia gigante, uma das maiores já observadas, cuja existência ninguém sequer suspeitava. Um planeta com 3 sóis. Um grande exoplaneta foi encontrado recentemente na constelação de Órion, orbitando 3 estrelas simultaneamente. O sistema estelar foi nomeado GW Orionis. Está localizado a cerca de 1.300 anos-luz da Terra. As 2 estrelas em GW Orionis giram em torno uma da outra aproximadamente a mesma distância que o Sol e a Terra. Um terceiro corpo celeste gira em torno dos 2 primeiros a uma distância que é 8 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Durante o estudo, uma peculiaridade foi notada.
O disco desse sistema é dividido em duas partes, e a parte externa é inclinada em cerca de 38 graus. Uma lacuna tão estranha não poderia ficar sem explicação. Para o entendimento final do que exatamente poderia ter causado a ruptura do disco, foi criado um modelo detalhado no sistema GW Orionis e uma simulação computacional foi realizada. O estudo mostrou que a ruptura na nuvem de poeira está relacionada à existência de um exoplaneta massivo. Até agora não pode ser detectado por telescópios terrestres devido à grande distância até ele. No entanto, a mesma simulação de computador mostrou que esse planeta em seu tamanho pode ser comparado com o conhecido por nós por Júpiter. Nave alienígena. O astrofísico da Universidade de Harvard, Avi Loeb, acredita que encontramos alienígenas. Tudo começou quando o primeiro objeto interestelar passando pelo sistema solar foi descoberto em 19 de outubro de 2017. Era um asteroide chamado Oumuamua. Foi descoberto pelo astrônomo canadense Robert Warwick no observatório no Havaí. Oumuamua em havaiano significa escoteiro ou mensageiro de longe. O objeto foi originalmente classificado como um cometa, mas depois, devido à falta de atividade do cometa, foi reclassificado como um asteroide. Então, os especialistas prestaram atenção à estranha trajetória do objeto. Tradicionalmente, os astrônomos descobriram o objeto na partida, ou seja, já estava se afastando do Sol, e por isso não pode ser estudado tão bem quanto gostaríamos. Mas mesmo os dados obtidos nesse curto espaço de tempo foram muito surpreendentes para eles. Em primeiro lugar, a julgar pela órbita de Oumuamua, ele veio de outro sistema solar. Em segundo lugar, o Oumuamua tinha uma forma que não havia sido vista anteriormente em nenhum asteroide ou cometa. De acordo com alguns dados, o objeto tinha uma forma alongada em forma de charuto, enquanto de acordo com outros, o asteroide parecia um disco fino. Além disso, sua refletividade era várias vezes maior que o das rochas celestes usuais. Em outras palavras, não brilhava como um fragmento de rocha, mas sua superfície brilhava avermelhada. Segundo o pesquisador, todos os sinais do hóspede interestelar apontam para sua origem artificial. De acordo com a visão de Loeb, a Oumuamua é uma nave espacial ou sonda de reconhecimento enviada por uma antiga e possivelmente já morta civilização para explorar o espaço. Não se sabe se ele está certo, mas se esse for realmente o caso, parece que o contato direto com extraterrestres não está longe. Alguns anos atrás, Elon Musk era bastante cético sobre a ideia da existência de alienígenas. Ele sugeriu que os alienígenas podem existir, mas disse que ainda não tínhamos visto nenhuma evidência concreta da vida alienígena. Mas ele recentemente mudou de ideia e nos disse o que pensa sobre os alienígenas agora. E definitivamente vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Ao especular sobre a vida extraterrestre em 2019, Elon Musk disse: "Pode haver outra vida, mas não vimos sinais disso." Musk acrescentou que saberia sobre a vida terrestre se ela realmente existisse. Elon também deu uma opinião sobre a Área 51. Se você se lembra, foi em 2019 que os cidadãos americanos invadiram a base para ver se experimentos alienígenas estavam sendo realizados lá. Ele chamou tudo isso de piada e estava cético sobre uma alegação de uma tempestade. E não muito tempo atrás, Musk publicou um gráfico que, em sua opinião, refuta a existência de alienígenas. Nele, você pode ver que a qualidade das fotos de civilizações extraterrestres permanece no mesmo nível baixo, apesar do notável progresso na qualidade da fotografia. Musk reforçou seu post com as palavras: "O argumento mais forte contra alienígenas." Nem todo mundo concordou com a posição do bilionário. Houve quem ridicularizasse abertamente seu argumento. E um usuário observou que esse é exatamente o tipo de tweet que você esperaria dos próprios aliens. E aqui chegamos ao primeiro ponto interessante. O próprio Musk não pareceu negar. "Eu sou um alienígena." Essa frase já foi ouvida de Musk várias vezes. Because I'm an alien. That's what I've speculated. Yes. Em abril de 2021, ele tuitou a palavra "obviamente" como resposta a uma pergunta: "Você é um alien?" Não está claro se o bilionário estava apenas brincando, no que ele é bom, ou se ele estava dizendo a verdade. Isso também não deve ser descartado, porque o próprio Musk parece pensar que os aliens poderiam estar em nosso planeta. Por exemplo, em 2020, ele tuitou que as pirâmides egípcias foram construídas por aliens. O bilionário acrescentou que o faraó Ramsés II era um deles, e que a pirâmide de Khufu permaneceu a estrutura mais alta construída por humanos por 3.800 anos. Ele está longe de ser a primeira pessoa a acreditar que os aliens poderiam ter construído as pirâmides egípcias. Mas o fato de um dos faraós ser um alien é dito com muito menos frequência. E embora todas essas afirmações não pareçam muito convincentes, alguns teóricos acreditam que elas são verdadeiras.
Há não muito tempo, eles sugeriram que não apenas Ramsés II era um alien, mas também o faraó Akhenaton, pai do rei Tut. Depois de estudar artefatos existentes que descrevem a aparência de Akhenaton, os teóricos descobriram que ele tinha olhos alongados, uma forma alongada do crânio e a parte de trás de sua cabeça estava fortemente puxada para trás. Além disso, em um dos relevos, Akhenaton venera o disco solar, que se parece com um disco voador. E é claro que muita gente acreditou em Elon. Sua afirmação pode ser verdadeira. No entanto, os egiptólogos, é claro, não concordam. Depois desse tweet, eles até convidaram Elon para o Egito para provar que ele estava errado. Tá certo, você pode achar que isso tudo é piada ou brincadeira de bilionário. Como se ninguém soubesse que Elon tem um senso de humor, certo? Mas o que mais ele disse sobre aliens? Vamos dar uma ouvida. Paradoxo de Fermi. O universo tem cerca de 14 bilhões de anos e tem um número incrível de planetas. Surge a pergunta: onde estão os aliens? Essa é uma das perguntas mais emocionantes no momento. Acho que a resposta pode estar no paradoxo de Fermi. É assim que Elon Musk fala sobre aliens. Deve-se dizer que o paradoxo de Fermi pode de fato nos dar respostas sobre se existem aliens ou não. Mais precisamente, pode explicar porque ainda não temos evidências claras e concretas da existência da vida extraterrestre. De fato, o conceito do paradoxo de Fermi soa exatamente como o que o bilionário disse. Porque ainda não vemos vestígios da atividade de civilizações alienígenas que devem ter se espalhado por todo o universo ao longo de bilhões de anos antes de sua evolução. Existem muitas explicações interessantes diferentes que, à sua maneira, revelam esse paradoxo e deixam claro por que não estamos vendo alienígenas. Uma delas é que a humanidade precisa passar pelo grande filtro, uma espécie de barreira que impede a transição para um novo nível de desenvolvimento. Acredita-se que nesse nível seremos capazes de iniciar contato com aliens. O próprio Elon Musk tweetou que todos nós precisamos passar por esse filtro. Mas como fazemos isso? Afinal, os cientistas acreditam que é quase impossível. Não se sabe exatamente onde e quando esse filtro começa, e o que essa transição para outro nível geralmente representa. O paradoxo de Fermi é explicado de outras maneiras e teorias. Segundo outro deles, representantes de uma civilização superinteligente já haviam visitado a Terra no passado, e portanto não estão mais interessados na Terra. Quem sabe, talvez Musk estivesse certo quando disse que foram os aliens que construíram as pirâmides. Talvez tenha sido durante esse período histórico que os aliens estavam visitando a Terra. De acordo com a terceira teoria, a galáxia está colonizada há muito tempo, e que só habitamos um cantinho e que ninguém se importa conosco. É uma boa teoria, por que não? As tribos Inuit, no norte do Canadá, não souberam que a América havia sido colonizada por europeus até muitas décadas depois. Vamos imaginar que somos Inuit. Os aliens são os europeus, e a galáxia é a América. E a teoria imediatamente faz sentido. Podemos descobrir sobre aliens em nossa galáxia, mas muito mais tarde. Há algumas outras explicações interessantes para o paradoxo. Os aliens estão muito próximos, tão perto de fato que eles podem até estar entre nós. Elon Musk também disse isso, mas na verdade é que simplesmente não podemos vê-los ou percebê-los, e talvez nunca consigamos percebê-los mesmo. Imagine um formigueiro à beira de uma floresta. Agora imagine que uma rodovia ultramoderna, com o melhor pavimento de todos, belas marcações e asfalto tecnologicamente avançado, está sendo construída não muito longe dali. As formigas perceberão que uma estrada está sendo construída ao lado delas? Elas vão entender o que é estrada? O que é isso? Por que é necessária? Elas vão entender o conceito da tecnologia e as intenções das pessoas que estão construindo a rodovia? Claro que não. Se partirmos dessa teoria, somos as formigas estúpidas e os aliens são os construtores da estrada. Talvez eles estejam ali na esquina, mas nunca vamos perceber. Finalmente, outra explicação para o paradoxo de Fermi é que os aliens estão cientes de nossa existência e estão nos observando. Essa é a versão para a qual Elon Musk está mais inclinado. Se aliens existem, eles devem estar nos observando há muito tempo. Esse é o cenário mais provável. Quanto a nós, ainda não somos evoluídos e inteligentes o suficiente para entender e perceber isso, diz o bilionário. Consciência e reassentamento. Elon Musk não sabe exatamente onde estão os aliens. Isso é compreensível, porque o bilionário não tem provas concretas, mas apenas suposições, assim como todos nós. De acordo com uma delas, os alienígenas podem existir, mas eles não fizeram contato conosco porque não conseguem sair de suas galáxias ou planetas. Musk aponta a importância da consciência. Eu me pergunto quantas civilizações mortas de um planeta existem no cosmos que nunca chegaram aos outros planetas e acabaram se extinguindo ou foram destruídas por fatores externos. Provavelmente algumas. É o que diz Musk. Elon acredita que podemos sofrer o mesmo destino. Ao mesmo tempo, ele diz que também podemos estar sozinhos no universo.
O bilionário acredita que a possibilidade de a raça humana estar sozinha torna crucial a expansão de nossas propriedades além da Terra. É por isso que devemos tomar todas as medidas que pudermos para preservar a luz da consciência, nos tornando uma civilização que dominou o espaço e espalhando vida por outros planetas. Não se sabe se somos atualmente a única civilização viva no universo observável, mas qualquer possibilidade que somos é um incentivo adicional para expandir a vida para outros planetas, diz Elon Musk. Na opinião dele, temos duas opções, e uma delas ficaremos na Terra para sempre, onde eventualmente ocorrerá a extinção. Não tem uma profecia exata sobre o fim do mundo, mas eventualmente, como mostra a história, acontecerá algo que acabará com tudo. A única alternativa para a humanidade é se tornar uma civilização cósmica e uma espécie multiplanetária. O universo tem 13,8 bilhões de anos e a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Vivemos em um tempo único, um tempo em que a janela para os avanços cósmicos está aberta. E só abriu recentemente, após um total de 4 bilhões e meio de anos da Terra. Talvez essa janela não fique aberta por muito tempo. Sou muito otimista por natureza, mas existe a possibilidade de que a janela se feche em breve. Acho que precisamos nos tornar uma civilização multiplanetária enquanto essa janela ainda estiver aberta. É preciso agir, diz Elon Musk. Você gostaria de ir para o espaço? Diz para mim nos comentários. E se você se interessou, clique em gostei e se inscreva no canal. Obrigado por continuar assistindo.